A nova forma insana do Deku tá fazendo ele surtar, mas pelo que parece, essa loucura pode ser capaz de evitar uma derrota garantida. E hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 141 de Boku no Hero e você sabe muito bem como funciona, né? Deixa aquele like, deixa um comentário, porque isso ajuda a movimentar o algoritmo do YouTube e apoia demais o vídeo. Muito obrigado a cada um de vocês. Agora bora pro capítulo. O capítulo 141 começa com a recapitulação de alguns eventos importantes até aqui, tá? E todo mundo sabe que tá impossível o Deku e o Portadores derrotar o Shigaraki com apenas trocação. Em termos de força bruta, pessoal, o Shigaraki tá muito mais forte do que o Deku, tá? E continuar lutando com ele ali no mano a mano, pessoal, no mundo exterior é perda de tempo total. Certamente o Deku vai perder. Mas um dos portadores, a Star, fala que talvez o Tempo Shimura, né, ainda deva estar escondido ali nas profundezas do mundo do vestido do Shigaraki, ou nas profundezas da sua consciência. Então é lançada uma hipótese que talvez lançar um ataque contra o Shigaraki por dentro, ao mesmo tempo que a gente luta com ele pelo lado de fora, possa ser a única maneira de realmente derrotá-lo. Então o segundo portador, né, o usuário Kudo, surgiu com um plano incrivelmente arriscado, que é se doar e entrar no mundo do vestígio de Shigaraki, né, e transferir ali o seu fator Kick para o Shigaraki. Resumindo, o que isso significa? Que teoricamente, né, o recuo do uso excessivo da marcha será sentido por Shigaraki. Isso também significa que o segundo usuário será capaz de começar a atacar o Shigaraki por dentro. Após a explicação, o Deku não curtiu muito a ideia ali não, sabe, a ideia de desistir de um dos portadores, tá bom? Ainda mais ali pro Shigaraki. Mas aí ele começou a perceber que talvez realmente seja a melhor opção para eles nesse exato momento. Que talvez a melhor opção seria realmente atacar Shigaraki mentalmente por dentro. E sim, provavelmente a única maneira de acabar com o vilão aqui nesse final de capítulo. Sobre a forma diferente do Deku, aparentemente, pessoal, ele desbloqueou ali uma nova forma. Essa forma lhe permite infundir o seu corpo com chicote, tá? Esse Kick é do quinto usuário do One for All, que é o Daigoro. Ele usava esse chicote preto, tá bom? O Deku ele tá usando para reforçar todos os seus ossos, músculos e tendões, né? De uma forma que ele permita se mover, mesmo com o corpo ali totalmente esgotado. Basicamente, mesmo que o seu corpo esteja muito fraco mesmo, ele pode fazer qualquer coisa. Ele ainda pode usar o chicote preto para forçar o seu corpo a continuar de pé e continuar lutando ali contra o inimigo, tá bom? Então, o segundo usuário, o Kudo, diz que como o Deku admira cada Kirk dentro dele, ele é capaz de liberar todo o potencial de cada Kirk dos antigos usuários. E realmente isso a gente vem acompanhando desde o primeiro capítulo ali de Boku no Hero. Incluindo nesse caso todo o potencial do chicote preto, que por sinal está sendo usado com muita eficiência. A propósito, e aí? Como é que você chamaria essa nova transformação do Deku? E outra coisa, não esquece de deixar o like e se inscrever, porque isso apoia demais o canal, tá bom? Então o Deku percebe que vai ter que parar de depender totalmente do câmbio. Primeiro ele monta o plano de ação que seria, de alguma forma, ele tem que se igualar à velocidade do Shigaraki. E chegar perto o suficiente para poder forçar o Factor Kick do segundo usuário nele. Mas ele tem que fazer isso sem usar o aumento de velocidade que a mudança da marcha fornece. Outra coisa também, ele precisa encontrar uma maneira de colocar um pouco do DNA dele no Shigaraki, para poder o Factor Kick do segundo usuário ser transferido para ele normalmente. Pessoal, uma pequena observação sobre o One for All, tá? Ele não pode ser transferido se o usuário ele não quiser. Mas se o usuário quiser que seja transferido, ele pode ser dado para outra pessoa, mesmo que seja contra a vontade da outra pessoa. Então, o plano de ação para forçar o Factor Kick no segundo usuário em Shigaraki, né, deve funcionar assim, contanto que eles consigam, né, fazer com que o Shigaraki absorva ali um pouco do DNA do Deku. Outro ponto é que esse não é o próprio caso do Shigaraki, já que ele pode utilizar o All for One, né, que é de roubar. Ele pode roubar a marcha do Deku, como ele fez ali com o senso de perigo do Ricardo, tá? Que foi o quarto usuário. Isso é bem diferente, porque é um caso onde o Deku tá forçando voluntariamente o poder do Factor Kick da mudança de marcha em Shigaraki, sem o consentimento de Shigaraki, o que pode realmente fazer uma pequena diferença em termos de Shigaraki ser capaz de usar o Kirk ou não, né? Ali da mesma forma que ele está utilizando o senso de perigo. Ou pode ser também um pouco mais difícil até para ele mesmo. Então o Deku decide que a melhor maneira de colocar o seu DNA no Shigaraki é misturar um pouco ali do seu sangue nas feridas de Shigaraki. Mas o grande problema com isso é que Shigaraki continua com a sua super regeneração, né? Muito rápido mesmo. Então ali fica muito difícil de acertar os seus ferimentos, mesmo antes ali de desaparecer. Então o Deku acredita que ele deve fazer seu movimento logo após acertar um golpe em Shigaraki. Então ele tem que agir agora, porque ele sente que está prestes a desmaiar devido ao recuo da mudança de marcha. E o tempo dele, cara, tá contado. E pior que Shigaraki já descobriu que o Deku tá tramando alguma coisa. Ele claramente está planejando fazer algo com o vilão, e o vilão precisa ter muito cuidado. Pior que Deku não tá agindo como um cara totalmente quebrado ou ofegante. Ele não quer nem saber, meu amigo. Ele tá tentando atacar o Shigaraki ali mesmo, com o corpo dele totalmente pedindo arrego e com as condições físicas totalmente ruins. Isso não é algo que alguém em sã consciência faria, mas ele já percebeu que o Deku não tá no seu juízo perfeito, ainda quando se trata em sua própria segurança. E meu amigo, ele vai no tudo ou nada. O Shigaraki não tá muito preocupado com o que o Deku tá planejando em fazer, só porque ele pretende continuar destruindo tudo, não importa o que o Deku acabe fazendo. De qualquer maneira, no final ele diz que vai destruir o Deku, né? O Japão e tudo que a mão dele tocar. O Shigaraki não anda nem perto de ser a melhor pessoa a dizer quem tá louco ou não. Então o Deku e o Shigaraki vão em direção um do outro. O Deku de repente usa uma cortina de fumaça que realmente surpreende o En, né? Ele acredita que seu Kirk contra o Shigaraki
é o menos eficiente e decide que realmente não importa se há fumaça no campo de batalha ou não. Cara, e pro Shigaraki realmente não importa. Cara, e o que o Deku planeja fazer a seguir foi muito inteligente, porque o Shigaraki ele simplesmente vai tocar no chão, ativar o Dekai e aniquilar tudo. Porém, quando ele tenta decompor o chão, Shigaraki percebe que na verdade ele tá tocando um pedaço gigante de terra. O Deku foi inteligente quando foi lançado, ele separou o resto do solo do subsolo para rasgar, né, esse pedaço gigante de terra para que ele pudesse usá-lo mais tarde como uma forma de proteger o resto do solo da propagação da decadência do Shigaraki. Ele simplesmente fez igual o sistema de segurança da antidecadência da UA. O Deku tá usando a capa como isca para enganar o Shigaraki da mesma forma que na luta lá contra a Lady Nagant, né, aquela Sniper. Mas dessa vez o Deku incluiu um dos braços do chicote preto junto com a capa. Esse braço tem um pouco de sangue ali do Deku, tá bom? É por isso que tanto o senso de perigo quanto o Busca alertou pro Shigaraki que ele iria ser atacado ali através da fumaça espessa, tá? Enquanto o Shigaraki ainda estava tentando entender o que aconteceu, Deku acabou se aproximando dele com sucesso. Quando o Shigaraki percebeu que não dava para deixar o Deku se aproximar dele e acertar ele, ele ativa aqueles vários dedos, né? Fica parecendo uma armadura. Mas ele já tinha usado antes, né, na luta contra os heróis lá no topo da UA flutuante, tá bom? Meu amigo, pense numa cena linda, tá? O Deku coloca tudo que ele tem mesmo naquele soco, e depois de uma luta para acertar uma pancada ali no Shigaraki, ele consegue acertar o peito do Shigaraki. Então ele faz o Shigaraki sangrar e faz uma mistura ali com o seu DNA, permitindo que o segundo usuário se infiltre no mundo dos vestígios de Shigaraki. Então, quando o Kudo entra na mente do corpo de Shigaraki, algo estranho e inesperado começa a acontecer. Por algum motivo, as memórias de Deku e Shigaraki começaram a se misturar. Tipo, as memórias do Shigaraki sobre a primeira vez que ele conhece os membros da Liga dos Vilões começam a se misturar com as memórias de Deku sobre o festival de esporte. Deku tá meio ali confuso, né, sobre o que tá acontecendo, mas nesse exato momento o usuário grita pra ele que ele não pode parar e que tá funcionando. O segundo usuário foi capaz de mexer com a mente de Shigaraki e que algo sim tá acontecendo, e algo muito importante, mas não é o suficiente. O Deku tem que continuar metendo a mão no Shigaraki por fora, porque ele precisa mandar mais vestígios para dentro de Shigaraki, para eles poderem ajudar o culto a terminar o trabalho por dentro. Então o Deku tem que continuar a missão de transferir mais parte do One for All para dentro do Shigaraki. Cara, mas que capítulo top. Há quanto tempo, vai, tem que ser sério comigo, há quanto tempo você não se empolga com o capítulo de Boku no Hero assim, cara? Cara, assim, foi sim, né, realmente uma grande reviravolta, mas vamos lá pra minha opinião. Eu creio, né, sim, que vai ter consequências pesadas pro resto da história, né? Então a gente entra agora num ponto de reflexão onde sim, isso vai determinar o ponto final desse capítulo, tá? O plano de pôr mais One for All pra dentro do Shigaraki é sim um plano muito arriscado, porque nada garante que vai dar certo. Então foi apenas ali uma aposta que eles fizeram na hora e ele botou pra acontecer. Agora imagina, né, ele fazendo isso, o Shigaraki acaba roubando o One for All e acaba se tornando invencível, né? Então é literalmente fim ali pra todo mundo, porque além do Midori eu não consigo ver mais ninguém pra dar conta ali do Shigaraki. A parte mais preocupante aqui nesse capítulo foi a parte ali do Midori misturando a memória ali com o Shigaraki, tá? Então o Midori misturar memórias ali com o Shigaraki significa que ele também foi afetado. E para piorar, as memórias ali de alguma forma estão se misturando com o Shigaraki, o que significa que ele também está sendo afetado mentalmente, né? Então se isso continuar, a mente de Deku também vai ficar distorcida de alguma forma. Já pensou se de alguma forma a personalidade de Deku poderia começar a mudar ali à medida que suas memórias vão se misturando com o do Shigaraki? Cara, e se isso acontecer, pode ter certeza que vai ter um impacto enorme pro restante da história. Então, o que aconteceu aqui no final desse capítulo pode ser bem mais importante do que o que a maioria das pessoas podem imaginar. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado a quem se inscreveu, a quem deixou o like, e vamos até o próximo vídeo. Pessoal, tá demorando mais sair vídeo porque eu inventei agora de fazer roteiro. Tá saindo mais coerente os vídeos, mas tá demorando mais pra sair aqui no canal. Mas eu vou me esforçar pra sair com mais frequência e tamo junto, tá? Obrigado ao apoio de todo mundo e obrigado a quem comentou no vídeo.